Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 7, versos de 1 a 20. Vamos fazer uma leitura coletiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versículos pares, do 1 ao 20. Jeremias, capítulo 7, versos de 1 ao 20. O tema dessa mensagem é a importância da disciplina. A importância da disciplina. A disciplina é necessário para nós na igreja, para nós como pais, para o Brasil, nessa situação que a gente está passando. Enfim, Deus também é justiça, Deus também é disciplina. Isso traz cura, isso nos abençoa. A disciplina ela não é para o mal, nem da igreja, nem do país, nem das nossas famílias, mas ela é para nos curar. Quem não tem disciplina não está bem, não está bem. Então, quando nós formos ler esse texto, nós estejamos pensando nisso. Cada um de nós precisa de disciplina. E nós temos que ter uma atitude de não ter medo da disciplina. Nós devemos temer, sim, mas chegar ao ponto de dizer: vem, Senhor, sobre mim a tua disciplina. Vem, Senhor, sobre tua igreja a disciplina. Vem sobre o país, porque é para curar, é para santificar, é para libertar. Então nós estamos sob a disciplina do Senhor. Quem é filho, quem crê em Jesus, está debaixo de uma disciplina todo dia. A gente vive para obedecer, a gente vive para ser servo. E parece ser mal, parece ser uma limitação, mas é proteção, é cuidado, é amor. Então, vem, Senhor, com a tua disciplina. Eu quero, eu preciso, vem, Senhor. Tem misericórdia, mas vem, me ajuda. Então, vamos ler pensando nisso. Capítulo 7 do profeta Jeremias. Eu lerei os versículos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versículos pares. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Mas, se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel.
farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazer bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Oremos. Senhor, nos ajuda a entender que a tua disciplina é para o bem, é para nos curar, é para nos fazer amadurecer. Em nome de Jesus, amém. Nós vemos esse texto maravilhoso e nós devemos aprender. Como é que nós aprendemos a nos comportar como pais? Deus é Pai. Ele é olhando para Deus que nós sabemos ser bons pais. Ainda ontem, na reunião dos jovens e dos adolescentes, no discipulado, o tema foi esse, sobre Pai, Pai Todo-Poderoso. Deus é Pai. É uma palavra tão simples, mas se a gente pensar direitinho o que significa, Deus é Pai. Um Deus tão grande, poderoso, que controla o universo, chama as estrelas pelo seu nome. Se Ele chamar, todas elas vêm, se apresentam diante dEle. Esse Deus tão poderoso, tão imenso, tão grande, apesar disso, Ele se revela como Pai. E a maior revelação é Jesus Cristo, Pai. E ali para os jovens e adolescentes, o tema foi esse. E eles disseram, né? Deus é Pai, Deus cuida, Deus protege, Deus está atento a seus filhos. Aí alguém no final falou, foi minha filha, ela disse, Deus também é disciplina, Deus também disciplina os seus filhos. E é verdade, é verdade. É com Deus, é com a Bíblia que nós aprendemos a ser bons pais. Não perfeitos, mas temos que aprender a disciplinar nossos filhos. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui, na verdade, em todo o contexto do livro do profeta Jeremias, é um tempo de disciplina para Judá, para Jerusalém, para Israel. E era um tempo necessário para trazer restauração futura. Deus apelando, Deus apelou, Deus mostrou que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam consertar os caminhos, mas eles não davam ouvidos. Então chegou um ponto que tinha que ter disciplina mesmo. Deus faz isso, né? Ele dá chance, ele nos adverte, Ele faz com que a gente perceba que está na hora da gente mudar, está na hora da gente buscar mais a Deus. Mas quando a gente não ouve, aí sim vem uma disciplina maior. Vem uma ira. Por quê? Porque somos filhos. Se somos filhos, Ele nos ama tanto que Ele não quer a nossa destruição. E nós vemos aí no versículo 1 e no versículo 2, quando diz assim, a palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Jeremias era um profeta, mas ele também era sacerdote. Por isso que é tão forte. Porque a palavra do profeta era aquele que ouvia Deus e dava o recado ao povo. Eram os mandamentos, era um elogio, era também uma disciplina. Então o profeta era forte, aquele que dizia, assim diz o Senhor. Então aqui nós vemos no versículo 1,
Jeremias como profeta, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Então foi uma revelação, vem com força. O profeta tem força, o profeta vem realmente com a palavra de Deus para os homens. E a palavra dizia assim: põe-te à porta da casa do Senhor. Eu fico imaginando isso, meus irmãos, um profeta Jeremias na casa do Senhor, num lugar de destaque, e ele se coloca ali para trazer uma palavra. Imagine que coisa forte. E não era uma palavra de disciplina, uma palavra de julgamento. Na porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorares ao Senhor. Que dia, que momento, onde estavam ali reunidos, na casa do Senhor, no templo em Jerusalém, e o profeta diz essa palavra. Imagina que dia forte, que dia difícil, ao mesmo tempo que dia bom, que Deus se lembrou de nós, mesmo que seja para disciplinar, mas Deus está falando, mesmo que seja para, vai doer, mas é Deus, então fala, Senhor, a gente quer ouvir. É forte, mas fala, Senhor, é melhor Deus falar, é melhor Deus bradar, é melhor Deus repreender do que Deus não dizer nada. Então fala, Senhor, fala, é disciplina, mas eu quero ouvir, eu estou atento. Imagina aquela multidão ali reunida na casa do Senhor, e o profeta se coloca e diz isso veementemente: todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Essa frase final do versículo 2 é muito forte. O povo estava ali para adorar o Senhor, mas Deus não estava recebendo aquela adoração. Eles iam para a igreja, eles iam para o templo, estavam lá achando que estavam adorando ao Senhor, mas nós vamos ver aqui que Deus não estava aceitando aquela adoração. Era uma adoração cheia de falsidade, cheia de hipocrisia. Eles achavam que estavam ali, indo para a casa do Senhor, mas não estava agradando a Deus. Proclama a falsidade da nação. Deus diz isso a Jeremias. Proclama a falsidade da nação. Então era um culto falso. Tudo certinho, o templo bonito, o templo arrumado. Eles achavam que porque estavam no templo estavam seguros. Ah, nós temos o templo em Jerusalém, então está tudo certo. Aí Deus disse: não, mostra que eles estão fazendo um culto falso. Não é porque tem um templo em Jerusalém que está tudo certo. Não, ninguém se engane. Palavra de falsidade, Deus diz assim. Porque eles estavam confiando no templo. Interessante nós vermos aqui, nesse contexto do livro, quando Deus disse, no capítulo 2, verso 35, ainda dizes: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Aqui, meus irmãos, está um erro do povo de Deus. Por isso que estava vindo a disciplina. Porque ao invés deles assumirem o erro e aceitarem a disciplina, eles diziam: não pequei, não pequei, certamente a sua ira se desviou de mim. Então, o povo, ao invés de assumir e dizer: estamos errados, vamos voltar, vamos buscar a Deus, eles diziam: não, Deus não vai fazer nada com a gente tem o templo aqui, nós não erramos, nós não pecamos. Isso é triste, meus irmãos, quando a gente erra, quando a gente está errado e a gente acha que não, estou bem demais, não fiz nada de errado. Isso não é bom. Não é bom. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós achamos que estamos bem demais. Estamos bem demais.
Na verdade, é tão bom quando a gente vê pessoas humildes que reconhecem, eu preciso. Hoje eu conversava com um irmão aqui na frente da igreja, eu fiquei tão feliz, ele dizendo, pastor, eu preciso mais de Deus, conhecer mais a Bíblia, eu amo, eu vivo para o Senhor, eu busco estudar a Bíblia todos os dias, mas eu noto que eu preciso mais, é tão bom. Eu digo, que bom, meu irmão, é tão bom ver você dizendo isso. Aí engraçado que a esposa dizia, não, mas ele faz isso, só elogiando a ele dizia, não, diga menos, né? Ele achando que precisava mais. E é assim que Deus quer nos encontrar, sempre com essa atitude de que nós somos carentes, que nós precisamos sim da disciplina, nós precisamos sim de Deus. E não fazer como o povo de Deus aqui estava dizendo, não pequei, não estou errado, o templo está aí, nós estamos seguros. Engano. Lá no capítulo 2, verso 8, Deus disse através do profeta, aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação, e a terra não seja habitada. Então, Deus estava dizendo, através do profeta a Jerusalém, aceite a disciplina, não fuja, não negue, reconheça e se arrependa. Olha como é forte esse início desse versículo 8, 2:8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém. Aceita. Se eles tivessem aceitado, Deus tinha ali abençoado. Mas eles não aceitavam, eles achavam que estavam bem, achavam que estavam certos. E nós devemos aceitar a disciplina do Senhor. É tão bonito quando um filho, na hora que o pai vai disciplinar, a mãe vai disciplinar, o filho estende a mão e diz, eu errei, papai, pode bater. É difícil, mas eu já ouvi falar de filhos que fazem isso. Tem um casal amigo nosso que eles nos contaram que os filhos, às vezes, faziam isso. Na hora que eles iam disciplinar, os filhos diziam, pode fazer, papai, eu estou merecendo. Eu digo, ô filho bom. Aqui não é Jerusalém, não. Estava sem querer aceitar a disciplina do Senhor. E Deus disse, aceita a disciplina, ó Jerusalém. Já no capítulo 6, verso 15, diz assim, serão envergonhados, porque cometeram abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Aqui está outro princípio. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos que nos envergonhar diante de Deus, diante da igreja, diante de quem for necessário. Deve haver uma vergonha, deve haver uma tristeza, deve haver um pesar. Nós desobedecemos a Deus. Devemos corar de vergonha. E aqui está dizendo, né, que eles cometeram abominações, mas nem sentiram vergonha. Nem sabem o que é se envergonhar. Nem sabem o que é se envergonhar. Por isso que estava vindo a disciplina maior ainda, para eles aprenderem. Por isso que agora era cativeiro, porque eles não sabiam nem se envergonhar. Tinham nem vergonha do que estavam fazendo. Então, nós devemos sim nos envergonhar quando erramos, quando pecamos. E no mesmo versículo 15 do capítulo 6 diz, porquanto eles cairão com os que caem. Quando eu castigar, eles tropeçarão, diz o Senhor. Porque eles estavam duros. Aí sim, eles cairiam de verdade. Quando o Senhor castigasse, eles cairiam. Eles tropeçariam, porque estavam duros. Deus é um Deus santo. E quando Ele faz isso, é por amor, é para nos santificar também. Deus é santo e deseja que nós vivamos uma vida de santidade. É interessante, nós comemoramos a Páscoa domingo passado, e na Páscoa do Antigo Testamento havia o pão asmo,
Era aquele pão que todo ano na Páscoa eles comiam, se lembrando da saída do Egito. Às pressas saíram a noite de livramento. Geração por geração eles comem esse pão sem fermento. Significa a santidade do Senhor. Significa que Deus deseja o seu povo longe do pecado. Porque o fermento, algumas vezes na Bíblia, ele é associado ao pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa, assim como às vezes um pouco de fermento contamina toda a igreja, toda uma família. Então o pão asmo, ele significa isso, uma vida pura, uma vida santa. Deus disciplina para nos santificar. Deus nos quer puros, longe do erro, longe do pecado. Voltando ao capítulo 7 de Jeremias, que estamos estudando. O Senhor falou no versículo 3, através do profeta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Então, nós vemos aí essa palavra de amor, essa palavra de consolo, Deus ali misericordioso, mais uma vez dizendo para eles, assim o Senhor dos exércitos, quer dizer, o Deus todo-poderoso, grande, forte, mais uma vez estava estendendo a misericórdia para eles. Assim diz o Senhor dos exércitos, de toda a criação, de todo o universo, o Senhor dos exércitos, diz a Israel, né? Apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E o Senhor dos exércitos diz, emende os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, que era a terra prometida, a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus dizendo mais uma vez, endireitem-se, se arrependam, que vocês vão habitar na terra que eu prometi, Abraão, Isaque e Jacó. Emendai os vossos caminhos. E Deus ainda hoje requer isso de nós. Nós devemos emendar os nossos caminhos, consertar o que está errado, fugir daquilo que a gente sabe que é errado, fuja, se arrependa, se afaste, que isso agrada ao Senhor dos exércitos. Emendai os vossos caminhos, conserte, santifique, restaure. E é tão bom quando a gente tem uma vida assim, que a gente, como nós falamos hoje pela manhã, Deus quer que nós sejamos obreiros aprovados, que não tenhamos nada do que se envergonhar. Então, como é bom quando a gente consegue ter essa bênção na vida. Não há nada que a gente se envergonhe. Não é que a gente não fez nada de errado, é porque já foi perdoado. É porque já consertamos o que fizemos de errado. É porque já buscamos o Senhor e nos arrependemos e consertamos. Então, como é bom a gente chegar nisso, né? Não devo nada a ninguém, ser um obreiro aprovado, fui perdoado, me humilhei, me santifiquei, não faço mais isso. Deus desejava isso para aquele povo, um tempo de conserto. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar na terra prometida. Já no versículo 4, Deus disse, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Que versículo forte. Deus chama de palavras falsas, templo do Senhor é este. Muitas vezes quando Deus repete algo assim na Bíblia, aqui nós temos 3 vezes a mesma repetição, porque era algo forte, era algo importante, Deus queria chamar a atenção. Então, é como eu já falei, o povo estava achando que só porque o templo estava ali, Deus não ia fazer nada. Só porque Jerusalém tinha um templo lindo, Deus tinha abençoado, Deus tinha derramado a glória naquele tempo, então eles estavam seguros. Aí Deus disse, não confiem nisso, isso é palavra falsa. É palavra falsa. Não confie nisso. E, às vezes, trazendo para nós hoje, às vezes a gente confia
porque nós estamos na igreja, porque nós estamos, eu sou de família da igreja, minha avó, meu avô já eram da igreja, eu estou seguro, eu estou salvo eternamente. Palavra falsa, palavra falsa. Busque ao Senhor, você, busque, não confie porque você está todo domingo na igreja, não. Busque ao Senhor de verdade, busque ler a Bíblia, busque a verdade, que não é a palavra falsa. Qual é a palavra verdadeira? É a Bíblia. É a Bíblia, é a doutrina correta. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula sobre isso. A doutrina errada, ela causa dano às nossas vidas. Por isso que às vezes pessoas dizem, não, tal igreja não tem problema não, eles só tem um errinho bem pequenininho. Não, meus irmãos, aquilo ali é como fermento. Parece que é só um pouquinho, mas contamina toda a igreja. Então nós temos sim que procurar a verdade que está na palavra, se afastar do erro. O erro doutrinário é muito sério. É tão sério uma igreja quando vai pelo caminho errado, quando se desvia da palavra do Senhor. Mas é só um desvio tão pequenininho. Não, é nocivo. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Que era como um câncer, corrói como um câncer a doutrina falsa. Por isso nós devemos nos afastar, buscar entender a Bíblia, porque ela vem como se fosse uma verdade, mas nos traz grandes danos e prejuízos, e muitos se desviam da verdade por causa disso. Então Deus advertiu aqui, palavra de falsidade. Não confie em palavras falsas. Não confie. Templo do Senhor, templo do Senhor. Eles eram hipócritas. Por isso que Deus não estava aceitando aquela adoração. Estavam ali diante do profeta, adorando. Templo do Senhor, mas eram hipócritas. Diziam que confiavam no Senhor, mas não confiavam de verdade. E os seus atos demonstravam o contrário. Está aí no verso 5. Mas deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes, versículo 6, o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Versículo 8 em diante, até o 10. Eis que vós confiais em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Que é isso? Vejam as obras daquele povo. Eles estavam na igreja, eles estavam no templo, mas aqui vai dizer o que eles faziam, no versículo 9. Furtais e matais. Estavam no templo, no sábado, provavelmente, ou outro dia, eles estavam ali adorando, estamos em Jerusalém, estamos na casa de Deus, mas no outro dia eles furtavam e matavam. Cometeis adultério e jurais falsamente, por isso que eles eram hipócritas. E Deus disse, não confie porque vocês estão dentro da igreja, palavra falsa. Jurais falsamente, queimais incenso a Baal. Significava que um dia eles estavam no templo de Jerusalém, outro dia estavam adorando Baal, outros deuses. Eu falei hoje de manhã que Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos que ter cuidado nos ídolos que ainda hoje brotam do nosso coração. São ídolos que a gente não quer abrir mão, que a gente não deixa. Então aqui o povo estava sendo hipócrita por isso. Estava no templo num dia, adorando, estamos seguros. No outro estava para Baal. No outro, adorar. E a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. Andais após outros deuses que não conheceis,
E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Que engano! Eles praticavam obras más e depois diziam na igreja, estamos salvos, estamos salvos. Aí Deus manda essa palavra através do profeta, que também era sacerdote. Aí era que era uma palavra mais dura ainda. O profeta também era sacerdote, porque qual era a função do sacerdote? Era cuidar, era sarar, era consolar, mas aqui ele estava dando uma palavra dura. A tendência do sacerdote era representar o povo diante de Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, cura. Senhor, restaura. Aqui não. Até o sacerdote estava contra o povo. Então era um momento muito duro. Estamos salvos. O povo se achava seguro. Versículo 11 diz, será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Versículo 12 em diante, o Senhor lembra ao povo sobre Siló. E Deus diz assim, assim como fiz em Siló, por causa da maldade do povo de Israel, por causa das suas obras, eu farei novamente. Visto que fazeis todas essas obras, diz o versículo 13, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Aqui Deus estava dizendo, eu vos chamei, eu vos adverti, até de madrugada. Eu vos chamei, mas vós não me respondestes, não me ouvistes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Então, dos versículos 12 ao 14, Deus estava dizendo ali ao povo, assim como eu fiz em Siló. Quem era Siló? Era a cidade onde havia adoração antes de Jerusalém. Aí ela foi prejudicada, ela foi destruída por causa da desobediência do povo. Aí Deus estava dizendo, como fiz em Siló por causa da maldade, assim vou fazer novamente agora. E também aqui é uma lição muito forte, que significava, porque às vezes a gente pensa assim, porque Deus abençoou Jerusalém, ele não pode disciplinar. Pode sim. Nós não temos que ter essa falsa segurança. Porque Jerusalém é a cidade abençoada. Não, ela vai continuar sendo abençoada se ela continuar obedecendo ao Senhor, senão vem a disciplina. Nós não podemos dizer, eu sou abençoado, estou seguro, posso errar, posso pecar, está tudo tranquilo. Não, Deus requer de nós uma vida de perseverança, de obediência, de renúncia, até o fim. Nós não podemos dizer, salvo uma vez, salvo para sempre, é verdade, mas com isso relaxar e dizer, não, já fui santificado, já sou salvo. Nós temos que ter cuidado. O verdadeiro salvo, ele busca perseverar na doutrina correta e na obediência ao Senhor. No versículo 18, nós vemos aí que o povo estava adorando a rainha dos céus. Imagine aí, um dia estava na igreja, outro dia estava adorando a rainha do céu, que era uma deusa chamada de Estar. Eles faziam bolos para a rainha do céu. As mulheres cozinhavam, o filho apanhavam a lenha, os pais acendiam o fogo e as mulheres amassavam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu. Era um Deus falso, uma idolatria. Imagina aí o povo de Deus, o povo de Judá adorando a rainha do céu.
Por isso que era um tempo de conserto. O povo de Deus fez isso, adorando a rainha do céu, sim, e não agradou a Deus. E o versículo 20, sim, ainda quero falar do 16. Quando Deus disse ao profeta: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Meus irmãos, que coisa forte. Deus dizendo a Jeremias: não ore por este povo. Não ore por este povo. Deus repetiu isso 2 vezes aqui no livro de Jeremias. É uma proibição funesta, significa mortal. Deus estava disposto a trazer a disciplina, o cativeiro. Ainda que o profeta orasse, Deus disse: eu não ouvirei, porque esse povo precisa agora ser disciplinado. Eu fico pensando, meus irmãos, nisso, né? Comigo mesmo, e temo, não é? Às vezes a gente chega, Deus nos livre, se a gente insiste no erro, chega um ponto que Deus diz: olha, nem adianta orar, porque agora vem a disciplina. Penso na minha família também, não é? Digo: Senhor, tem misericórdia. Será que eu estou cuidando bem da minha família? Será que eu estou disciplinando meus filhos? Será que eu estou ensinando o caminho do Senhor? Se não, vem a disciplina, para o meu bem, mas vem. E também eu penso isso para o Brasil, não é? A gente vive orando pelo Brasil. Deus tem misericórdia, Deus ajuda, Deus fortalece. Deus nos ouça e nos abençoe. Mas às vezes, quando está um caos tão grande, um pecado tão grande, que o que Deus vai fazer é disciplinar, trazer a justiça dele. E se for necessário, nós devemos dizer: sim, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, mas que venha começar de mim, que venha começar da minha casa e também atinja todo o Brasil. Deus fez isso com essa nação e nós devemos temer, mas devemos até desejar isso, porque é para curar, é para restaurar. Nós tememos porque somos humanos, mas Deus é santo, Ele sabe fazer na medida que a gente precisa. Então, quando Deus chegou ao ponto de dizer ao profeta: não ore por essa nação, não ore por este povo, porque agora o cativeiro vem, porque já era grave demais. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos desejar isso. Desejar isso. Você deseja de todo o coração a disciplina do Senhor? Deseje, deseje. É bênção. Dói, mas depois vem a alegria. Parece tristeza, mas ela será transformada em alegria. Parece que Deus é pai e Ele vai disciplinar, mas a Bíblia diz que Ele disciplina a quem ama. Então sinta-se amado por Deus. Sinta-se: que bom que Deus me ama, que bom que Deus tem planos abençoados para mim. E não tenha medo, tema, mas diga: Senhor, venha, me cura, me restaura, conserta os meus caminhos, conserta as minhas obras, santifica a minha vida. Santifica a minha vida. Oremos então, meus irmãos. Senhor, todos nós estamos aqui porque tememos o Teu nome e colocamos nossas vidas diante de Ti, esse Pai tão grande, tão poderoso, que nos ama tanto, tem nos abençoado, só tem o melhor para nós. Infelizmente, às vezes nós não damos ouvidos aos Teus mandamentos, aí sofremos. Mas, Senhor, hoje nós queremos reconhecer que é amor, que é poder de Deus, que é para o nosso bem, quando o Senhor nos exorta e nos disciplina. Nós queremos todos, Senhor, aceitar a Tua disciplina,
Nós queremos dizer: vem, Senhor, com a tua disciplina sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja. Vem nos curando, vem limpando todo o pecado em cada um de nós. Vem também sobre o Brasil, Senhor. Faz justiça, traz disciplina sobre os governantes, sobre todo o povo. Santifica a nossa nação. Nós desejamos isso, Senhor. Sabemos que dói, mas é por amor, é para o bem. Que nós possamos aguentar a disciplina, não desmaiar em nossas próprias almas, mas perseverar até o fim. Vem curar, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar do amor de Deus, que levou seu Filho à cruz para morrer em meu lugar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de um ferro ou sino a ressoar. O amor é sofredor, ele é paciente e bom. Os dons de Deus um dia passarão, mas o seu divino amor para sempre viverá. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de um ferro ou sino a ressoar. Oremos mais uma vez. Agora eu peço, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. Dá-nos uma semana abençoada. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Quero trazer os avisos. Reunião de casais, próximo final de semana, às 8 horas, o nosso grupo, o grupo que a gente chama Grupo 2, Flauber e Simone. Então, vai ser na casa de Duda e Gil. Confirmado já, Gil? Duda? Ok. Ô Cícero, nós queremos cumprimentar os visitantes. Por favor, Cícero, entrega aqui os visitantes. Eu estou vendo ali aquele casal. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Stefano também. Bom revê-lo. Estou vendo ali o rapaz também, que está, acho que é a primeira vez. Segunda, ok. Deus te abençoe. Ali atrás também, Deus te abençoe. Ali aquele rapaz, eu sei que já veio algumas vezes, não é? A segunda também, ok. E os demais já são de casa, né? Vamos dar as boas-vindas aos visitantes. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos apoiando uma feira que vai haver na Igreja Presbiteriana Central esse próximo final de semana, dias
16, sábado e 17, às 19 horas, né? A missionária Célia está organizando, na verdade é há 15 dias, ótimo. Então, desde já quero convidar a igreja, queremos pedir que os pais levem os filhos, eles estão se organizando, acredito que será um momento para a gente aprender sobre missões e até levar as crianças e adolescentes. Desde já está aí o convite para a igreja participar, apoiando ali a igreja central. Ok, boa semana a todos, estarei indo à porta cumprimentá-los.